Boa tarde, meus irmãos. Me desculpem, né? Não foi nada, não. Vocês lembram que a gente estava fazendo, né, o capítulo 10, os que são misericordiosos, a indulgência. E nós estávamos conversando sobre a indulgência. Aí, de repente, fez um barulho muito forte e minha irmã tinha acabado de chegar. Como ela é doente, eu pensei, meu Deus, ela caiu. Mas não aconteceu nada, não. Não sei que barulho que foi aquele, não. Eu sei que deve ter sido meus cachorros que fez barulho. Sei lá, eles... Ai, a minha casa parece casa de doido, meus irmãos. Assim, casa de cachorro, sabe? E, e eu não tenho coragem de judiar, não tenho coragem de falar de nada, né? Eu só... Ai, se eu tiver que falar sério, eu cabo indo lá e acho que eu estrago eles. Bom, meus irmãos, me desculpe mais uma vez, né? Mas vamos continuar. Os bem-aventurados, os que são misericordiosos. Meus irmãos, Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso irmão, Deus envia Jesus para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Só que muitas vezes nós pensamos que é um caminho assim que a gente vai seguir, que seja assim, igual uma parábola, né? Um caminho, um desenho, um caminho e a gente vai seguir aquele caminho. Não, não é isso não. Para a gente seguir o caminho, a gente tem que observar os ensinamentos de Jesus, as quais nosso Pai o envia para nos mostrar esse caminho, nos ensinar como fazer. E o que Jesus nos ensinou? Jesus não nos ensinou a ter o perdão, a ter paciência, a ser misericordiosos. Ele não falou que quando somos misericordiosos com os outros, que a gente está agradando ao nosso Pai? Pois é, meus irmãos, e a única maneira da gente ser misericordioso não tem outra saída a não ser a indulgência. Porque a indulgência, meus irmãos, é porque a gente já se coloca no lugar do outro e percebe, né? Ai, como que eu agi assim, como que eu agiria, como que eu já agi dessa forma muitas vezes. E a gente tá ali, nessa tristeza, né? A gente não consegue desenvolver muito, né, os nossos sentimentos por conta que a gente tem uma vida, né? E dentro dessa vida tem os acontecimentos, né? Os detalhes de tudo que a gente está passando, né? Meus irmãos, para perceber. Se você convive com muitas pessoas ao mesmo tempo, você vai perceber que cada um tem um gênero, de uma condição, um jeito de ser, né? E muitas vezes, se nós olhássemos dentro assim de uma casa e pudesse assistir uma família, como se fosse uma novela mesmo, mas só que ao invés de ser uma encenação, seria verdades que a gente estivesse vendo. Então a gente às vezes é muito bravo, muito rigoroso, muito assim com as coisas que acontecem, né, com as pessoas que estão à nossa volta, mesmo as que ficam direto junto conosco, né? Então às vezes a gente exprime de dentro de nós com uma firmeza, uma clareza tão grande e que chega a ser raivosa, né? E a gente acaba
atropelando as pessoas que estão próximas de nós, né? Às vezes, por uma mal palavra que ela falou para você, às vezes uma coisa errada que ela errou no que estava fazendo para você. Então, meus irmãos, a gente está sempre descontando no outro aquilo que a gente que está exprimindo dentro de nós. Então, a indulgência, Jesus veio falar da indulgência para nós. A indulgência nos faz ver, nos faz perceber que aquela cena que nós estamos vendo lá naquela família que a gente acabou de olhar, a gente vê que uma pessoa, que é uma família normal, né? E que aquela família normal é igual à minha família. Tem discussão, tem alegria, tem momentos de paz, de tumulto, tem momentos de provocação, porque a gente não a gente é imperfeito, não adianta a gente querer mostrar uma foto de uma família feliz, uma família que não tem problema algum, e as pessoas te invejarem porque acham que você é um modelo, ou sua família é um modelo de tudo, né? E, na verdade, meus irmãos, essas pessoas sofrem tanto quanto nós, tanto quanto eu, quanto você, quanto a sua família. Aquelas pessoas estão ali trabalhando por necessidade, tanto quanto você. Aquelas pessoas que te atendeu ali, ela te atendeu, e muitas vezes pode ser que, se a gente olha nesse filme que vem lá dessa família, a gente vai ver ela lá na casa dela com inúmeros problemas sérios, problemas financeiros, problemas com o marido, problema com os filhos, ou vice-versa, né? E essa pessoa tá ali tentando te agradar de uma certa forma, porque ela tem a necessidade de estar ali, de que no fim do mês ela tem um salário para receber. Olha, às vezes o patrão é muito bravo, às vezes, principalmente numa repartição pública, meus irmãos. Não sei se vocês já perceberam, tem gente de tudo quanto é jeito, vem de tudo quanto é jeito. E olha, as pessoas não têm um pingo, né, de um detalhe, assim, muito que a gente vê em todo mundo, que não tem um pingo como é que sai? Meus pensamentos agora travam. Não tem um pingo, assim, de paciência. É verdade. Não chega a dar sede de indulgência, meus irmãos, porque a indulgência, ela é o mais séria, a indulgência é o mais profunda, a indulgência vê o que está errado, observa o que está errado e faz o que tiver no seu alcance naquele instante para aliviar a tensão daquele momento, né? E olha que tem pessoas que põem fogo, que faz assim, põe fogo assim, desculpa a maneira de dizer, mas põe fogo assim no sentido de insistir que continue aquelas cenas para que eles possam assistir. Porque muitas vezes a gente vê uma situação e ainda conta em casa. Eu fui trabalhar, aí eu passei num lugarzinho assim, cheguei lá, isso aconteceu, isso. Né? Aí, às vezes, você conta com pena, às vezes você conta achando bom, né, a situação. E cadê a indulgência, meus irmãos? Se nós não tivermos indulgência com as pessoas que estão do nosso lado, se nós não aprendermos a perdoar,
7 vezes 7, não, sempre que fosse necessário. Tudo que te acontece não é por acaso. Nós estamos no mundo de provas, no mundo de expiação. Tudo que está acontecendo para uma reforma, né? Deus espera que seja uma reforma íntima de todo mundo, né? Mas não dá para ser assim, porque todo mundo não está interessado em melhorar, em crescer e em evoluir espiritualmente. Muitas vezes a pessoa vai para uma igreja, para um centro, para um lugar religioso, mais por modismo do que por fé. Quando vai por fé, vai carregado, meus irmãos, vai estourado, vai, né? Quando chega uma pessoa buscar através da fé, assim, um socorro, é porque ela já não está suportando mais as dificuldades que ela está enfrentando. E muitas vezes, lá dentro da fé que ela tem, não seja lá qual que for, ela consegue aliviar seus pensamentos, aliviar seus sentimentos. Ela chega em casa com mais tranquilidade. Ela consegue trabalhar com mais tranquilidade. Ela consegue ver as coisas com mais indulgência. Porque ela sabe que aquilo pode acontecer com ela também de novo. E ela sabe que se isso acontecer, sua consciência, não é que Deus vai castigar, meus irmãos, é a nossa consciência que nos incomoda, o nosso íntimo. Quando a gente fala de uma reforma íntima, meus irmãos, nós não estamos falando simplesmente de um sentimento, não. Nós estamos falando de uma profundidade espiritual muito grande de cada um de nós. Nós estamos precisando disso. Todos nós que somos cristãos, às vezes a gente fala que é cristão porque segue, que é Cristo, que gosta de ouvir as palavras dele, que gosta de ouvir o evangelho, que gosta de ouvir alguém pregar, mas é só, fica ali só assim, ali assim, superficial. A gente não chega a ter aquela vontade íntima dentro da gente de nos mudar, de querer ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão, uma irmã melhor. A gente não, né? A gente tem que tentar, principalmente dentro do nosso lar, que está ali, aqui, que está ali como um cadinho. Sabe o que é um cadinho, meus irmãos? Cadinho, eu não sei, nunca vi. Eu aprendi com outras pessoas assim, que realmente seja isso, porque vocês podem até perguntar no Google. Mas cadinho, ele é como se fosse um recipiente que derrete o ouro. Coloca o ouro lá e o ouro derrete imediatamente. Tamanha é a quentura, né? Tamanho é o calor que está ali sob aquele recipiente. Então, ali tem um material próprio para isso, né? Porque é uma coisa, é um mineral muito sólido, né? Então, muito duro. Não vai assim derretendo de qualquer jeito. Então, precisa de colocar num cadinho para que ele derreta. Isso é quando eles vão trabalhar com a peça de ouro, né? Com ouro. Mas a gente traz esse recipiente para dentro de nós, meus irmãos, que nosso coração, nosso sentimento fica como se estivesse ali, dentro desse cadinho, esquentando, cutucando mesmo, né, borbulhando para que a gente faça uma coisa melhor, para que sejamos melhor, para que ao derretermos naquele calor, naquele sofrimento, naquela situação que nós passamos, que é muito triste, muito ruim, que
que a gente cresça com aquilo e aquilo fica lá dentro de você, lá no seu íntimo, como falando assim, não, hoje eu vou ser uma pessoa melhor, vou tentar, vou me esforçar ao máximo, vou insistir comigo mesmo, porque vale a pena, meus irmãos. Vale a pena você se reformar, reformar seu íntimo. Vale a pena essa reforma íntima. Olha, é sofrida, né? Porque a gente não vive uma vida normal, assim, de alegrias, igual de novela, né? A gente tem problemas, a gente tem dificuldade, a gente sofre. E eu tô me colocando aqui como vocês, meus irmãos. Só que como uma pessoa que já vivi muito, muitas outras vidas, e já errei demais. E nessas vidas que eu vivi, eu não tive a oportunidade de tentar me modificar. Então, eu nasci aqui com esse sentimento de me melhorar, de mudar a minha pessoa, de me reformar, de ser um espírito diferente, um espírito que consegue agradar a Deus sem perceber. Será que a gente consegue agradar a Deus sem perceber? Sem fazer assim, o mínimo de esforço possível para isso? Até conseguimos sim, quando é espontâneo, de vez em quando, né? Isso acontece. Nós agradamos a Deus de vez em quando. Meus irmãos, eu acho que vai acabar. Não sei o que está acontecendo com o meu celular. Está com um problema sério. Mas ele fez um sinal aqui meio estranho. Mas se parar, fiquem sabendo que deve ser por conta que ele estava muito cheio e eu tô tentando, assim, eu mesma apagar, né, para poder continuar os vídeos. Então, meus irmãos, Jesus pede, né, ele veio pedir para que nós sejamos severos conosco mesmo e indulgente para as fraquezas alheias, as fraquezas dos outros. E essa é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Eu estava lendo. Então, meus irmãos, todos nós que tivermos alguma coisa para modificar, se temos um fardo, né, que está escrito, né, se todos tendes um fardo mais ou menos pesado, a aliviar para poderes galgar o cume da montanha do progresso, porque então, ao invés de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos, quando deixais de perceber nos outros, quando perceber nos olhos de vossos irmãos pequeno argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo ir de queda em queda, crede-vos, irmãos, nos espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para julgar superior em virtude e mérito a seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, a humildade, que consiste em ver em cada um apenas superficialmente os defeitos de outro. Se esforçar para fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porque embora o coração humano seja abismo de corrupção, sempre há algumas das suas obras mais ocultas, ou germe de bons sentimentos, centelha vivaz e essencial espiritual.
Meus irmãos, eu não canso de dizer que sou espírita, sou, mas eu sou de espírita de alma, né? Parece que eu já sei que eu já vim assim, então não tem como eu modificar quem eu sou. Mas o modelo, né, da melhora, o modelo de procurar é Jesus, não tem outra, né? A gente fala dos espíritos porque a gente sabe que já reencarnou e já desencarnou várias vezes e já conviveu com muitos espíritos, né? E hoje também está aqui encarnado tanto quanto eu e quanto você. Então a gente sabe, né, que todos nós temos a nossa realidade para que seja mudada. E a gente tenta corrigir de tempos em tempos, como se no Natal, né, num dia de ação de graça. Não, meus irmãos, é todos os dias, é toda hora, é o tempo todo. E muitas vezes, quando você quer modificar, Deus te ajuda. Deus envia através dos bons espíritos, né? Jesus, né? Que é o nosso lema, o nosso modelo, mas ele envia anjos, espíritos desencarnados, espíritos bons, espíritos que já viveu, espíritos que já teve prática aqui na Terra, espíritos que já venceu seus pendores, seus maus, e que não, ao chegar aqui, né, como espírito, né, para proteger, ao chegar aqui, esse espírito não vai se envolver com as coisas do mundo físico. Ele vem como um anjo guardião para te proteger mesmo, para poder te inspirar, para poder te auxiliar nesse crescimento, nessa evolução. Então, nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Quando há indulgência verdadeira dentro de nós, os benfeitores que trabalham na seara de Jesus estão todos ali para nos acudir, para nos ajudar a resolver qualquer coisa, dependendo da sua vontade, do seu caráter, da sua mudança, né? Não vamos dizer, meus irmãos, que nós não vamos sofrer com isso. Vamos sim, nós somos espíritos culpados. Estamos num mundo onde o cadinho está pulsando para tudo quanto é lado, né? Então a gente está recebendo, meus irmãos, cotovelada, né? De todos os lados, de todas as coisas, né? Então, como fazer com que aquilo desculpa eu tirar o óculos mesmo, mas é calor demais. Eu não sei se vocês estão vendo que eu estou até derretendo aqui. Mas é comum, é normal, né? Mas a vida não é só sofrimento, não, meus irmãos. A gente tem as alegrias, tem os momentos legais, os momentos que a gente vive em paz, que são momentos curtos, né? Mas são maravilhosos. Que a gente pode guardar na lembrança, que a gente leva na lembrança. É um detalhe no casamento, é um detalhe ali junto com seus pais, é um detalhe ali junto com sua namorada, com seu filho, com sua filha, com você. É uns detalhes que te chamam a atenção e que te abrem em luz dentro de você, te dando força, te dando mais coragem para você continuar lutando contra os seus próprios defeitos. Não é os defeitos dos outros, que os defeitos dos outros nós não vamos responder por nenhum deles, a menos que você seja o professor daquela situação. Porque aí, se for, é diferente, né? Mas como a gente sabe que talvez possamos ter sido assim em outras circunstâncias, em outra vida que a gente viveu, e que nessa a gente veio com imensa vontade de mudar,
com imensa vontade de ser feliz. Feliz de verdade, meus irmãos. Feliz que nós queremos dizer dentro da doutrina espírita é viver com a nossa consciência em paz, que estamos ali tentando, esforçando, mas feliz assim, não tão, né? Porque a vida aqui na Terra não é assim, gente, do igual a gente pensa. Às vezes a gente está tranquilo, está em paz, mas você liga um televisor, você vê dentro, né, de reportagem, notícias muito ruins, muito tristes, e que te entristece, porque a gente nos entristece com o que acontece com os nossos irmãos. Então, muitas vezes temos que fazer tudo que tiver no nosso alcance, né, para ajudar. E a indulgência também, meus irmãos, vem por aí também. Porque às vezes acontece alguma coisa com alguém que você não suporta, alguém que é difícil, mas Deus te mostra um teste, se você está mudando, se você está procurando melhorar. Te coloca aquela pessoa ali na sua frente, para que você demonstre que você é diferente, que você é melhor. Você não é aquela pessoa. Nossa, meus irmãos, quantas oportunidades, né, nós temos de modificar, de fazer o melhor para o próximo, para o outro, né? Porque às vezes a vida da gente está uma bagunça, né? Uma dificuldade, um distúrbio, e a gente não consegue, assim, muita coisa, fazer muita coisa, então é aquele sofrimento constante, mas um sofrimento que não te trava seus olhos ao ver as condições que possa estar passando um próximo de você, né? Então, meus irmãos, aí você vai ver essa condição, mas você vai ver essa condição para poder ajudar, para poder auxiliar, para poder fazer o que tiver de melhor no seu alcance para aliviar a situação daquela pessoa. Porque é só colocar-nos, né, no lugar delas, e a gente vai perceber que muitas vezes até já passamos por aquilo, né? E a gente vê com uma vontade tão grande de ajudar. E, meus irmãos, a gente é tão feliz até nisso, porque quando a gente está fazendo alguma coisa de bom para uma pessoa, mesmo que a vida da gente esteja complicada, muito assim, cheia de embaraços, você consegue resolver, você consegue. Quando você faz alguma coisa para alguém, é como se você estivesse fazendo para você mesmo, porque a sua vida vai se modificando também. Por exemplo, se está muito torta, ela vai desentortando aos pouquinhos, devagarinho, às vezes até não dá nem para sentir. Mas às vezes quando uma pessoa percebe, mostra, né, de longe, uma pessoa de longe te vê e vê aquela diferença. Você mudou mesmo, hein? Você não é nossa, que legal. Por que você mudou assim? Você tem alguma. Aconteceu alguma coisa, né? Que te fez movimentar, assim, se transformar? Aconteceu. Aconteceu que é a vontade de crescer, a vontade de ser feliz de verdade. Não aquela felicidade ali de capa de novela, de revista, ou de fotografia, de celular. Não, não é aquela alegria falsa. É uma alegria verdadeira, profunda, que te dá força e coragem para suportar tudo que vier pela frente. Entendeu, meus irmãos? Como querer ser feliz nesse mundo? Como querer se fingir que não está acontecendo nada à sua volta? Isso não existe. Porque quando a gente faz isso,
nós estamos acabando com a nossa própria oportunidade de crescimento, de evolução. Meus irmãos, me perdoem mais uma vez, né? E eu fico feliz, né, de poder estar aqui falando com vocês, de poder estar transmitindo para vocês o Evangelho e ao mesmo tempo colocando ele dentro de mim, né? Ao mesmo tempo fazendo ele valer, né? Porque é como se fosse um teste, não adianta a gente falar que não, mas logo, logo vai acontecer qualquer coisa que você vai provar se é verdade aquilo que você é de verdade ou não. Mas quase sempre, meus irmãos, é bom que você saiba. Muitas vezes as pessoas, para se modificar, ela tem que sofrer. Ela já sofreu muito. E eu fui uma daquelas pessoas que fui procurar através da fé, meus irmãos. Eu acho que não é porque cai lá de alegria, não. É porque eu sei que eu precisava de ser diferente nesse mundo, né? E eu tô tentando ser diferente, tô tentando me modificar, porque às vezes alguma coisa que dá errado assim na minha vida, às vezes não é porque Deus quer me castigar, mas é porque é algum compromisso do passado, de vidas anteriores, que chegou até mim, né? E a oportunidade de modificar é agora. É como se fosse assim. Vocês já viram aqueles círculos que a gente pontou, assim, põe o dedo e ele vai rodando, 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 fazendo aquele círculo à sua volta. Ele vai e volta, vai e volta. Então ele passa por todos os lados, assim é a nossa vida. É quando as pessoas falam para nós, ó, a vida dá volta, e dá mesmo, meus irmãos, com certeza. Com certeza. Dá muitas voltas, e a volta que a vida dá, ela, se você não tiver uma fé, ela te derruba, você cai, você machuca, aí você sofre muito. Aí você vai procurar ajuda para você na marra, porque você já está cansado de sofrer. Então, meus irmãos, eu creio assim, que a gente tem mesmo que deixar as dificuldades do outro para lá, né? E aprender com as dificuldades deles, né? Mas também tentando ajudar eles de alguma forma, né? Para que eles fiquem bem, para que eles se equilibrem novamente. E ajudando o próximo, você está ajudando a você mesmo. É isso, meus irmãos. Sedes misericordiosos. Nós estamos trabalhando para ser esses seres maravilhosos, né? Que o Evangelho nos fala, né? Porque ser misericordioso é ser indulgente. E ter indulgência, meus irmãos, não é uma lição muito fácil, não. Não é. Então, nós temos que tentar, nós temos que nos esforçar para que a gente consiga, né, transformar nós mesmos em pessoas melhores, em espíritos melhores. Quem sabe, né, gente, ao invés de nascer num mundo de provas e expiação, nós vamos nascer num mundo melhor, né? Mas para isso nós temos que trabalhar, crescer, evoluir, modificar, porque senão nós não vamos sair daqui. Jesus falou para nós,
Não vão sair daqui enquanto não pagar o último cêntimo. Tá na Bíblia, tá no Evangelho, vocês podem ler e vocês vão achar. Enquanto nós tivermos uns requisitos de imperfeição, nós vamos ter que vir trabalhar aquilo, modificar, né? O cadinho vai continuar trabalhando, apertando ali, esquentando até, né, nós nos transformarmos verdadeiramente em ouro. Não, o espírito precisa ser como diamante, claro e puro, como a água límpida, clara e pura. Sede indulgentes. Jesus abençoe e ampara. Que Jesus abençoe e ampara todos nós. Fiquem todos na paz de Deus. Um beijo. Fiquem todos com Deus.